Estamos iniciando mais um episódio 16º do podcast Secom Paraná, Castro e Região. Estamos aqui nos estúdios da RMX Rádio Podcast e com imensa satisfação estamos recebendo o Jorge Augustin da Oral Sim, nosso parceiro do Secom e nosso amigo Jameson, diretor comercial. Passando a bola para você, Jair. Obrigado, Eurico. É com imensa satisfação que iniciamos o 15º episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, porque na minha opinião, e eu creio que seja para vocês também, é o sorriso, ele é a porta de entrada, né? É a nossa fachada, digamos assim, para a pessoa, falando de personalidade, né? Então, um sorriso no rosto muda a vida de uma pessoa e hoje nós trouxemos ele que é especialista em sorrisos e para falar um pouquinho aqui da empresa dele, para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês que são nossos associados, que é o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, pessoal. Bom, não sei qual que vai ser aí o horário que o pessoal vai estar escutando, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com o Rico, com o Jameson. E é o que o Jameson falou, né? O sorriso, além do nariz, é o sorriso que está no meio da cara, né? Então, e não só uma questão, né, de saúde, mas também uma questão de autoestima, porque a saúde, ela vai ser ampla aí, né? A gente tem que pensar na saúde como um todo e a autoestima, ela faz parte aí da saúde, viu, Jameson? Então, vamos falar um pouquinho aí dos sorrisos, né? Da importância do sorriso. E, doutor Jorge, falando um pouquinho, assim, de saúde, né? O que te levou a entrar nesse ramo? Mas a gente estava conversando um pouquinho até aqui no off, né? Estava antes de entrar aqui conversando. Bom, o que me fez entrar na área da saúde, né? Ô, James, eu comecei, na verdade, estudando, não foi nem, né, a área da saúde, não foi odontologia. Olha só que interessante. Eu comecei estudando administração, relações internacionais, que não tem nada a ver com odontologia. Mas aí, a partir do momento que, né, eu entendi, né, que aquilo não era para mim, e eu voltei lá atrás, no meu sonho lá de infância, de cuidar. Né? Então, a minha vontade sempre, desde, né, de criança, era cuidar das pessoas. Então, eu tinha vontade de ser médico, né? Só que a medicina, quando, né, já maduro, a medicina já não me atraía tanto. Entendi. Né? E lá naquela cabeça do administrador, né, de relações internacionais, a parte, né, administrativa, econômica, não me chamou muita atenção, eu fui para a odontologia. Então, na odontologia, eu acabei me encontrando e mesmo me encontrando depois de me formar, né? Porque se formar odontólogo não faz de você um profissional. Você tem que ir para o campo de batalha, vamos dizer assim, né? Igual tirar a carteira não faz a pessoa bom motorista. Se formar em odontologia não faz, né, dela um bom dentista. A gente tem uma carteirinha, né, falando que a gente se formou. Mas você é dentista? Eu não me formei dentista, tá? Eu me formei odontólogo, mas eu fui, né, pegar o gosto e ser dentista mesmo por volta de 3 anos depois que eu tinha me formado. Que foi quando, coincidentemente, eu, né, saí da faculdade, passei a trabalhar para outras pessoas, outras clínicas. E aonde eu trabalhava, o que tinha de realidade, né? O que me era apresentado de realidade no mercado de trabalho não era uma coisa que me atraía. Então, eu acabei me formando um profissional meio frustrado, né? E eu comecei a tomar o amor mesmo, pegar o amor pela odontologia quando eu entrei na Oral Sim, em 2017. Não foi aqui em Castro, nós estamos aqui em Castro tem 3 anos, né? Bacana. Foi na Oral Sim, em Minas Gerais, que foi quando eu comecei a tomar gosto pela profissão, a fazer odontologia com amor, porque era o que eu entrei numa realidade em que eu conseguia entregar para o meu paciente, né, o que eu queria. Eu conseguia trazer para o paciente o resultado que eu queria e que ele queria também. Entendi. Eu conseguia entregar não só um resultado, que nem a gente estava falando, né, estético, mas sim mudar a vida da pessoa que às vezes está parada lá dentro de casa, não está saindo para comer um churrasco com a família, não quer ver as pessoas fora de casa e está se escondendo porque tem vergonha às vezes de estar sorrindo. Uma coisa que é tão simples para algumas pessoas acaba se tornando tão difícil, né, para outras pessoas. Então, é isso que me fez, né, ser dentista. E, consequentemente, fui me especializando. Hoje eu sou implantodontista,
dentista, atuo na área cirúrgica, protética também e reabilitadora, ou seja, o que é a reabilitação dentro da odontologia, né? Basicamente é devolver o seu sorriso, é devolver o sorriso que você perdeu, né? Você usa uma prótese, usa dentadura, né? Tá insatisfeito ali com o sorriso, a gente tem que planejar uma maneira para você voltar a sorrir, mas não só sorrir, porque os dentes eles não vão servir só para sorrir, eles vão servir também para fazer a mastigação, que é outro fator importante, que é onde a gente vai ter ali, né? Mastigou bem, a gente está conseguindo comer o que a gente gosta, está conseguindo absorver bem os nutrientes, porque aquela pessoa que não tem dente, ela vai mastigar como, né? Verdade. E como que como que o estômago, o intestino, o sistema vai conseguir absorver, né, os nutrientes do alimento, né? Então, isso é muito importante para isso, para a gente manter a saúde saudável, e é por isso que a saúde começa pela boca. Porque muita gente fala, a gente é o que a gente come, né? Se a gente comer as coisas grandes em pedaço, né? A gente não vai conseguir aí absorver o que tem de nutriente nesse alimento. Faz sentido. E, doutor, quanto tempo durou essa transição aí de formado para dono do próprio negócio? Nossa, quanto tempo durou uma batalha, né? É um caminho até a gente chegar ali, né? Bom, até eu me tornar dono do meu próprio negócio, né? Foram muitos anos, foram pelo menos aí, foram 6 anos, né? 6 anos. 6 anos batalhando ali para poder conseguir, né, entrar como empreendedor mesmo, né? E decidir as rédeas do que eu queria, né, colocar no mercado para as pessoas como opção de saúde, olha, né? Que é a intenção nossa, né? Entendi. Intenção do Oral Sim. E de formado até hoje, né? Pegando toda essa tua experiência. Toda essa experiência. O que você considera como teu maior desafio nesse tempo? Nossa, o maior desafio bom, se a gente for falar no aspecto geral, né? Se a gente for falar no aspecto geral, o maior desafio é lidar com as pessoas. Tá? Lidar com as pessoas é complicado porque não é uma receita, né? Não é a mesma coisa para todo mundo. Cada pessoa tem uma particularidade. E essa particularidade que eu acho que é mais desafiadora, pelo menos, né? Bom, todas as áreas, não só na área da saúde, mas se você trabalha com pessoas, com comércio, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, viu? Legal. É lidar com as pessoas. Doutor Jorge, algumas décadas atrás, nosso país era conhecido como o país dos banguelas, né? E houve uma evolução muito grande. E como está hoje a situação de uma população em geral, digamos assim? Eurico, a gente ainda acha que está melhorando. Não está melhorando? Está melhorando, tá? Mas a situação ainda permanece, se a gente for pesquisar, né? Ela ainda permanece um pouco atrasada. Apesar de a odontologia brasileira ser uma das odontologias mais modernas do mundo, mais pesquisada, uma odontologia de primeira. E apesar da gente ter todo o acesso na rede pública e privada, a odontologia ainda enfrenta muitas dificuldades para chegar até as pessoas que passaram por aquela odontologia lá atrás, que foi aquela odontologia traumática, onde não tinha muita opção, além de você extrair os seus dentes para colocar a famosa chapa, né? Uhum. A famosa dentadura. Então, lá atrás não tinha muito acesso à ortodontia, correção da posição dos dentes, né? Não tinha acesso aos tratamentos que a gente tem hoje, simples como o tratamento de canal. Então, você prefere ficar com dor ou ficar com dente? Né? Era essas opções que a gente tinha. Então, a realidade de hoje, né, melhorou muito, lógico, mas melhorou muito na questão do aspecto de preservação. Tá? Hoje em dia, para a gente fazer uma extração, Eurico, a gente tem que pensar muito. A gente tem que... É a última opção. Eu falo para meus pacientes, né? Extração é a última opção. Perder os dentes é a última opção. O implante, apesar de ser uma realidade hoje que é muito mais acessível do que há 10 a 20 anos atrás, onde só pessoas de condição financeira muito boa faziam tratamentos de qualidade, hoje não. Hoje a gente já tem um acesso muito mais fácil. E isso facilitou muito as pessoas a procurarem tratamento, a procurarem uma saída para a situação que elas estão. Né? Porque, como a gente estava falando, não é só uma questão de saúde, é a questão da autoestima. Né? E isso daí influencia na saúde física e na saúde psicológica. E houve uma evolução importante também no básico das escolas. Isso foi muito importante. Isso também. Daí foi muito importante nessa questão de chegar lá atrás.
lá na formação, né, da criança e ensinar para ela que os cuidados, a prevenção vai ser muito mais fácil de ser feita do que o tratamento e também muito mais barata, né? A prevenção, ela é muito mais em conta, o custo muito menor do que você tratar depois do problema. E é isso que eu tento empregar bastante com os meus pacientes que finalizam um tratamento, que a gente tem que prevenir daquele problema acontecer novamente. O que vai fazer a prevenção? O que é essa prevenção? É você, mesmo sem ter problemas, estar dentro do consultório, visitar o seu profissional, o seu dentista, para poder evitar que esses problemas se instalem. Porque a partir do momento que o problema se instalou, a pessoa não vai fazer a prevenção mais, ela vai partir para o tratamento. E dentro das escolas, principalmente o cuidado que a gente hoje em dia vê bastante na questão da aplicação dos flúors, né, que isso daí é na fase da primeira infância, é muito importante. Ensinar as pessoas a escovarem dente. Gente, tem pessoas aí de 40 anos que não sabem escovar dente. Tá? Isso daí é uma realidade. Então, elas não tiveram a mesma realidade que as crianças estão tendo hoje em dia dentro das escolas, em que muitas delas aprendem a escovar os dentes, têm acesso a um flúor, às vezes têm acesso até a um dentista próprio da rede pública de saúde. E isso daí é muito importante para evitar que, né, a criança, o adolescente, tenha a perda precoce desse dente e, né, eventualmente tenha problemas futuros, né, como vários desses que a gente está falando desde a nossa conversa. Dr. Jorge, você estava falando na chapa, né? A famosa dentadura, né? Perereca, alguns falavam, né? A perereca. E foi uma realidade, o que na época foi uma evolução. E tinha cidades, Jameson, que se tornavam famosas pelo pessoal que ali produzia as dentaduras. Exatamente. E uma delas foi a cidade de Corupá, em mesmo? Santa Catarina. Olha só que interessante. E tem uma passagem, né, que seria cômica se não fosse trágica. Uma mulher daqui de casa, e o pessoal daqui lá todo, né? E a viagem de trem ali no Rio Natal, por ali, todos aqueles terrenos acidentados. E a senhora voltando faceira, né? Passou mal no trem, o que aconteceu, né? A chapa voou. Fora. E isso daí acontece até hoje, viu? Vou pra praia, viu? Vou pra praia e perdeu a dentadura lá no mar. O mar levou a oferenda lá pra praia. Acontece bastante. É uma realidade que hoje também, Eurico, a gente consegue mudar com muita facilidade. E é outra coisa que se tornou também muito acessível em relação aos anos passados. E cada ano, né, que se passa, é mais acessível o implante dentário, que muda essa realidade, né? E é o nosso foco. A Oral Sim, ela tem um foco muito grande na reabilitação com os implantes dentários, justamente para trazer o conforto na vida, não ter essa preocupação de ter que estar tirando esses dentes para fazer a higienização. Poxa, para quem não usa prótese, né, não sabe, mas você vai comer, sai de casa para comer no restaurante, né? A prótese, ela muitas das vezes acumula muito alimento, é desconfortável, acaba gerando mau hálito, né, na pessoa, no usuário dessa prótese. Então, hoje a gente tem tratamentos muito mais modernos, mas não adianta ser moderno e não ser acessível, tá? E isso daí que a gente tem que mudar bastante. É um dos nossos focos, é tornar esse tratamento acessível para todo mundo, né? Todas as pessoas possam ou tenham uma chance de fazer um tratamento que vai trazer uma qualidade de vida, porque a partir do momento que você não precisa mais tirar os dentes, né, você vai voltar a ter uma escovação, uma higienização dentro da boca, você vai voltar a ser aquela pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Que tem os dentes ali bonitinhos, que vai conseguir fazer uma mastigação fora de casa sem precisar estar indo no banheiro correndo. E também a questão da segurança, né, que o Eurico falou. Você não vai passar mal, né, como acontece muito, vomitar e essa dentadura ir lá pro ralo, que acontece bastante. Então o foco do implante é esse, viu, Eurico? É tirar essa situação, é mudar essa situação, né? Trazer mais conforto pro dia a dia da pessoa. E falando, né, até essa questão histórica, né? Teve empresas que ficaram famosas por conta disso, né? Por exemplo, a Corega Tabs, né? A famosa cola de dentadura, né? É o nome de uma empresa, né? Não é um produto, né? Mas é um... Exatamente. E a tecnologia imagina se a gente mudou, fazer né? implante
implante para todo mundo, hein? É uma empresa aí, se bem que é um segmento que a gente quer descontinuar, né? Sim. Prótese móvel, tanto a tal da perereca, da dentadura, os tais do ROT, a gente tem um nome, tem cada nome que o pessoal chama, os ROTs também, que são as próteses de grampos metálicos, né? Além de trazer aí aquele conforto, né? Vai trazer a segurança para a pessoa lidar com as outras pessoas no dia a dia delas, né? Isso daí, imagina você tá trabalhando numa empresa grande, chega na hora do almoço, todo mundo chega lá para poder almoçar, todo mundo tá comendo com a boca mais boa, só você lá no cantinho meio que comendo de lado ali, sua prótese não sair, né? E com vergonha, tampando a boquinha assim, né? E também, o Jameson, muitas pessoas, pelo menos aqui na nossa região, né? Aqui na região de Castro, né? Chegam lá pra gente com queixas dessa forma, né? Doutor, eu não consigo fazer social, eu não consigo sair de casa, eu não consigo arrumar um namorado, uma namorada, né? A terceira idade tá aí, tá namorando, só. Gente. Não é só a terceira idade que usa dentadura, não, tá? Ali, a partir ali dos 30 anos a gente vê bastante gente aqui na nossa região, justamente pela questão do acesso, também o Eurico estava falando, a população de Castro, grande parte dela vive hoje em dia ainda no sítio, né? Então, o acesso disso está melhorando? Tá. Né? Imagina se o pessoal do sítio que está aqui em volta de Castro tivesse que sair daqui lá para Curitiba para fazer um tratamento desse, né? Então a gente está trazendo proximidade, trazendo principalmente qualificação, tratamentos que você encontraria nos grandes centros como as cidades grandes, capitais, aqui para o interior. E isso daí, para a iniciativa privada, é importantíssimo. Sim. Porque muitas desses serviços, infelizmente, também ainda não, falando de implantodontia, ainda não é prestado pela rede pública de saúde, né? Então, estamos aí para isso. E falando de implantodontia, quais são as principais inovações tecnológicas nesse ramo que aconteceu aí, dessa transição de corega tabs para implante aí? Hoje em dia, materiais, né? A questão de materiais se pesquisa muito em questão de materiais. A qualidade desses materiais vem melhorando bastante, mas questão de inovação, a gente tem muita inovação cirúrgica, né? Entendi. Poxa, a gente fala de implante, a gente vai falar, o pessoal já sente dor. Isso, né? Que eu ia né? falar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele barulhinho do motor, daquela furadeirinha. Exatamente. Além desses equipamentos que hoje em dia estão muito mais modernos, tá? A gente tem hoje a realidade do scanner intraoral, por exemplo. Não se tem mais aquela massinha dentro da boca, né? Fazer aquela moldagem, aquele negócio que causa a ânsia de vômito. Hoje em dia, então, a gente faz, né, todo o processo de confecção dos dentes através do computador, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai programar um dente, fazer todo um planejamento de um sorriso, esse sorriso ele é planejado, então, né, dentro de um computador. Não é mais ali na questão da arte manual do protético. Você já engoliu alguma massinha daquela, hein, rapaz? Agora é com impressora 3D? Como que é agora? Com impressora 3D. Então, hoje em dia, se imprime-se os dentes, planeja-se isso dentro de um sistema de computação, tá? E, por final, a gente faz a finalização desses dentes, né? Também, hoje em dia, sem necessidade de um acesso cirúrgico, sem necessidade de ter que acortar a gengiva do paciente. Falando, né, dessa parte cirúrgica, que se inicia lá no comecinho, e um outro gancho que eu quero puxar para as pessoas aí que têm medo, né? Principalmente, uma das pedras do nosso caminho, principalmente para as pessoas que precisam de tratamento odontológico, é o medo, tá? E dentro da Oralsim, principalmente dentro da Oralsim, a gente tem a possibilidade de tratamento cirúrgico com sedação, né? Diariamente a gente faz cirurgias com pacientes que estão dormindo. Chega no nosso centro cirúrgico, faz o procedimento cirúrgico dormindo, volta para casa no mesmo dia, e hoje em dia a gente tem um pós-operatório acompanhado com a questão de algesia, que é a dor, sim, praticamente zero. Então, hoje é possível a gente fazer tratamento odontológico sem dor, com certeza. E além dessas dores, desses medos, né? Tem algum outro mito, assim, dentro da odontologia que você vê, assim, que você precisa esclarecer ainda para o pessoal? Doutor, faz muito frio aqui em Castro. Eu vou colocar implante. Vai doer quando fazer frio? É um dos mitos, viu, gente? Não.
O implante, tá? Para quem não conhece, o implante basicamente ele é um parafusinho, tá? Eu gosto de falar assim no termo bem popular para as pessoas conseguirem raciocinar. E basicamente esse parafusinho ele tem um comprimento aí de mais ou menos de 1 centímetro, né? Menos de 10 milímetros. Então, ele é feito de um material que é um material que é titânio, que ele é totalmente biocompatível com o nosso organismo. Quando a gente fala de biocompatibilidade, quer dizer que esse material ele vai ser cicatrizado e aceito pelo nosso organismo como se fosse dele. Né? Então, não vai acontecer nada disso, viu, Jameson? Não vai ter esse problema. Até aqui na tela, o Renato está passando ali para a gente, né? Esse aqui é um tratamento de um paciente que trocou a prótese do tipo dentadura da arcada ali de cima, né? Pelos implantes. Então, além da parte funcional, de uma boa mastigação, um bom encaixe dos dentes, a gente vai ter um sorriso natural. E isso daqui, esse sorriso natural que vai trazer a satisfação para o paciente, né? A autoconfiança, né? A autoestima de ter a social com as pessoas, de conseguir conviver com as outras pessoas com tranquilidade e com segurança, né? A pessoa está confiante de si porque ela está com um sorriso novo. E isso daí que torna pessoalmente a odontologia para mim tão satisfatória. Devolver não só a função, não só os dentes, mas a gente pode falar a qualidade de vida do paciente como um todo. Tem mais algum caso aí que você Vamos passar aí os casinhos que eu acho. Olha que bacana, né? É um paciente muito querido, hein? Né? Esse deu diferença. Olha o que sobrou ali, ó, do dente. Só tinha um dentinho ali, né? Esse daí foi um tratamento que, infelizmente, essa paciente ela teve uma perda, né, total. Né? Quando a gente fala uma perda total, quer dizer que a pessoa perdeu todos os dentes, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior também. E esse foi um tratamento que a gente realizou com os implantes. E o melhor, né? O tratamento de implante ele não precisa ser demorado, gente. Esse tratamento ele levou aí 96 horas, 4 dias para ficar pronto, a partir do momento que, né, foi feita a parte cirúrgica, né, a instalação desses pinos de implantes. Porque a partir do momento que a gente tem os pinos de implantes instalados lá na gengiva, a gente vai conseguir devolver esses dentes fixos. E para quem usa aí principalmente a dentadura, sabe que a dentadura cobre ali o céu da boca, né? Tem um tamanho muito grande, tem um desconforto que às vezes vai tirar o gosto e até a temperatura do alimento. Você tá tomando um sorvete ali, o céu da boca tá coberto, gente, tá coberto com a dentadura, você não vai sentir às vezes o gosto do sorvete, né? E a gente tem bastante esses relatos, né, no dia a dia clínico da gente. Então, diferenciais. Diferente, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu devolver o sorriso dela fixo. Que sorriso bonito, hein? Em 96 horas. Olha que bacana, né? E isso daí a pessoa volta a sorrir, a mastigar. É uma vida nova. E é gostoso ver, assim, a felicidade no rosto deles, né? Como é que fica, né? É o que me motiva. É o que me motiva a ser dentista, viu, Jameson? É isso daí, é esse sorrisão aqui. Que legal. Vamos passar lá pro próximo, que é até um tratamento. Olha, coisa simples, né, gente? A pessoa já tinha um sorriso bonito, né? Esse rapaz, ele já tinha um sorriso muito bacana. Mas é possível melhorar, né? A gente está falando aí, não é nem de implante, tá? Esse casinho aí, nossa, Oral Sim Implantes trabalha só com implante? Não. A gente trabalha com todos os segmentos da odontologia, a gente tem um foco na implantodontia, mas a parte estética também é um carro-chefe nosso. Esse é um caso que foi resolvido, né, com as famosas aí facetas / lentes de contato, né? E essas daí são facetas que foram executadas sem nenhum desgaste dental, né? Então, hoje em dia, os jovens procuram a parte estética, né? E os um pouco mais velhos ali procuram o conforto de um sorriso e dentes fixos, os implantes. Entendi. Dr. Jorge, a gente vive aí sempre numa pressão publicitária e tal, né? Cada um, né? E dos cremes dentais, a gente vê ali sabores diversos. Olha que legal essa pergunta. Promessa fortalecimento dos dentes, clareamento, sensibilidade. O que o senhor nos diz a respeito desses produtos? Vamos falar de três pastas dentais, que são as mais conhecidas. É a mais simples, né? Que tem o flúor ali, né? A pasta tradicional, tá? A pasta de sensibilidade, tá? E a tal da pasta que clareia os dentes, tá? Essa última não existe, gente. Pasta que clareia os dentes não existe. Isso daí, basicamente, dentro desses... a composição desse aquelas produto... com carvão lá que deixa preta. Exatamente. E aí a gente não está trabalhando com a remoção da pigmentação que está dentro do dente, que escureceu esse dente. A gente está trabalhando com um efeito óptico.
Quando a gente fala de efeito óptico, a gente fala como se fosse uma maquiagem. Então, essas pastas, elas vão fazer o quê? Uma maquiagem na superfície desse dente, em que a refração da luz que bate nesse dente vai voltar um pouquinho diferente para a pessoa que enxerga. Isso daí vai ter a sensação de que esses dentes clarearam, mas a partir do momento que essa pasta, essa maquiagem se soltar da superfície do dente, né, você vai perder o efeito de clareamento. O que funciona? As duas primeiras que a gente falou, a tradicional. O pessoal pergunta, doutor, qual que é a melhor pasta? Qual que você usa? Eu falo, a mais barata. A mais barata. Eu vou no mercado e pego a mais barata. Tem que ter flúor. Tendo flúor, pode ser qualquer uma, tá? Isso eu tô falando para pessoas adultas, eu não tô falando para as crianças, né? Que é outra realidade, tá? E a segunda que a gente falou que seria as pastas para sensibilidade. Elas sim funcionam. As pessoas que têm aí, né, sensibilidade dentinária, tá? Que é a sensibilidade? Vai tomar ali uma água quente, uma água gelada, sente aquela dor, né? A gente vê bastante propaganda disso na televisão, da atriz fazendo... assim, né? E realmente funciona, tá? Realmente funciona porque ela vai funcionar como um escudo. A gente sente a sensibilidade porque o dente está exposto. O dente, houve um desgaste superficial na superfície desse dente, está desgastada e ela precisa de uma proteção. Então, as pastas aí para sensibilidade, elas vão fazer essa proteção, mas também não é um tratamento, né? Isso daí você vai ter que fazer o uso contínuo para ter o efeito dessa pasta, né? Não vai ser um tratamento. Agora, que é um tratamento para sensibilidade, nenhuma pasta vai trazer isso. Ela vai trazer o alívio. Quem vai fazer o tratamento é o dentista. Enxaguamento bucal é importante. Enxaguante bucal, né? Quantidade diária de escovações? Quantidade diária a gente fala bastante, aí 3 vezes por dia, né? Mas a questão da quantidade, ela não vai estar atrelada à qualidade de escovação. Eu prefiro escovar uma vez com qualidade, 5, 10 minutos escovando, do que escovar 3 vezes ao dia, né? 1 minutinho escovando ali os dentes. Então, tem que ter qualidade, não vai ser quantidade. Idealmente, a gente fala para as pessoas fazerem essa escovação logo depois, né, da alimentação. Porém, isso daí não é muito indicado não, viu, gente? A gente tem que aguardar um período para fazer a escovação depois da gente se alimentar. Muitas das vezes os alimentos que a gente tem são alimentos que já têm um pH mais baixo, são alimentos às vezes ácidos, e que se a gente for colocar lá uma pasta dental, né, que é abrasivo, com uma escova que vai fazer mais abrasão nesse dente, então não seja a melhor situação. Então espera ali 20 minutinhos. Então dica aí do dentista, gente. Espera 20 minutinhos aí para poder escovar os dentes depois da alimentação, mas idealmente 3 vezes ao dia, viu, Rico? E falando de escovação, eu li uma história que a pasta ela foi inventada mais pelo hábito da escovação do que pelo próprio efeito da escovação. É engraçado, eu tinha um professor que falava assim... Pode escovar até com detergente, não engolindo detergente, né? Mas a pasta ela não vai fazer, ela não vai ter, né, essa ação, ela vai ser um coadjuvante, ela vai ajudar essa limpeza a acontecer com mais facilidade, que as sujidades que estão presas na superfície do dente se soltem com mais facilidade, mas o que vai trazer, né, essa limpeza vai ser o movimento de escovação. Que nem... Gente, vamos pegar uma escova aí vamos lavar o tênis ali. Vai só escovando mesmo. E o dente, a superfície do dente é a mesma coisa. Mas, doutor, escovar o quê? É só o resto de alimento? Não, gente, a boca da gente, até do dentista, é cheia de bactéria. De todo mundo. Bactérias que fazem parte da nossa flora, né, bucal, que são importantes para manutenção da qualidade da saúde bucal. Então, a gente precisa dessas bactérias, tá? Só que essas bactérias, muitas das vezes, tá, elas vão precisar de um alimento. E o alimento, basicamente, é o que a gente ingere, os restos que ficam ali na superfície, né? E ela vai pegar esse alimentinho ali, vai grudar nesse alimento e vai, né, começar a se alimentar, né, daquilo ali também. E basicamente esse alimento que vai servir aí, né, de comida, esse resto de alimento que está grudado ali no dente que vai servir de comida para a bactéria, essa bactéria vai lá, vai comer, né, ali o pão que estava grudado no teu dente e ela vai soltar uma coisa. É como se fosse ali a gente ir fazer o número 2 no banheiro. A bactéria fazendo o número 2 no nosso dente vai causar o quê? A cárie. Então, a gente tem que, primeiro, impedir o acúmulo de alimentos entre os dentes, passando o fio dental, fazendo a escovação. E se você fizer uma boa escovação,
Se estiver viajando e não tem pasta, pode fazer a escovação aí sem pasta. Não usa o detergente não, viu, gente? Pode ficar aí só com a saliva mesmo, molha ela ali debaixo da água, escova os dentes, tá? Interessante. Mas o resultante, então, desse alimento ali na superfície do dente vai ser ali o início de uma cárie, né? Que a gente chama de metabólito. O número 2 ali, o cocôzinho da bactéria vai causar uma erosão nesse dente que vai começar a corroer esse dente. E quando corroer a camada superficial e mais dura, que é o esmalte do dente, que protege esse dente, ela vai entrar dentro do dente e vai fazer a festa, porque o que tem dentro do dente serve de alimento para ela também. Olha que interessante, né? E essa explicação da pasta eu ouvi porque eles falavam que você escovar o dente sem pasta, ele te dá a sensação que você está sentindo o gosto das bactérias ali, as coisas que estão saindo do dente, né? Então não era uma sensação tão agradável. Tão agradável. Aí eles colocaram a menta, o sabor e o processo de escovação. Então a ação de escovar acabou sendo uma ação prazerosa. Prazerosa. Porque traz o sabor, traz o gosto, traz o frescor. Até o Eurico falou, né? O enxaguante vai ser importante até que ponto, né? É o hálito, é o saborzinho. Só fazer, só passar um enxaguante sem escovar vai te dar o hálito bom, né? Sim. Vai te dar, ele não vai te deixar de mau hálito, porque o enxaguante bucal, né, temos várias marcas, não vamos citar elas aí, mas ela vai servir para te dar ali, né, o bom hálito, um hálito melhorzinho, um hálito refrescante. Mas a gente não tem necessidade do enxaguante bucal, temos necessidade da pasta dental como coadjuvante, que ela vai auxiliar bastante nessa higienização, sim, além de trazer o frescor. E hoje em dia a gente tem bastante sabor aí, né? Tem de laranja, cítrico, menta, hortelã. Aquelas pastas com sabor lá em casa duravam uns 3, 4 dias. Porque perigosíssimo. Essa daí é até uma questão que eu quero falar aí pro pessoal. É importante, só rapidinho, uma chamada. Essas pastinhas aí causaram muitos problemas nas crianças dos anos 90, tá? Só. Porque a ingestão de flúor ele tem que ser colocado tópico. A gente tem que colocar tópico, o quê? Passar como se fosse uma pomada na superfície dos dentes. A partir do momento que eu estou levando isso para o meu organismo, o organismo vai absorver esse flúor, vai colocar esse flúor no sangue e vai jogar esse flúor no sangue, que vai chegar até o que a gente chama de germe, que são as sementinhas dos dentes que estão se formando, né? A gente nasce com os dentinhos ali de leite, depois troca esses dentes de leite, e durante a infância os dentes definitivos estão se formando, né? E a criança que comia aquela pastinha gostosa estava ingerindo flúor em excesso. E o que aconteceu quando nasceu os dentes definitivos da criança? Problemas na cor e também no desenvolvimento desse dente. Esse dente, ele geralmente nasce manchado branco. É como se fosse uma mancha leitosa na superfície desse dente. E essa mancha aí, ela vai trazer um problema grande, porque ela vai caracterizar uma fragilidade, né, no esmalte do dente, na proteção desse dente, fazendo com que as cáries sejam muito mais evolutivas, que elas evoluam muito mais rapidamente do que se não tivesse aquela lesão do flúor ali. Então, gente, não vamos comer a pastinha não, tá? Pasta é para passar. Não faz que nem o Jameson não, viu? Não é legal. Não é legal. Felizmente não tive esse problema, mas, que nem o doutor falou, né? Exatamente. E se tiver, perder o dentinho, né? Colocar implante, né? Não vai ter outra saída, né? Ou usar também uma perereca, né? Como a gente estava falando aqui, a famosa ponte móvel. E depois do implante, doutor, depois de ter colocado, né? Aconteceu lá um acidente, precisou colocar um implante, alguma coisa. Quais são os cuidados, assim, pós-operatório? A partir do momento que a gente faz, né, o procedimento de instalação de um implante, a gente tem que comparar bastante essa cirurgia. Eu comparo bastante para as pessoas entenderem que o implante, ele não é tão diferente, a parte de se fazer uma cirurgia de implante não é tão diferente da parte de se extrair o dente, mas ela é mais tranquila na questão de dor. Vai extrair um dente, geralmente vai doer mais extrair do que fazer um implante, tá? Então, o pós-operatório, quais são os cuidados que a gente tem que ter aí, né, de pós-operatório? Fez um implante, fez uma extração, a gente tem que evitar, né, fazer esforço físico, né, abaixar a cabeça,
chegar perto, manter o ambiente geralmente mais fresco. A gente pede bastante para fazer as compressas com gelo para poder diminuir as chances de inchaço. Então, os cuidados a partir do momento que eu coloco um pino de implante, saiu da cirurgia, basicamente são esses. Além do cuidado com a alimentação também, né? As pessoas têm que ter, não vai sair comendo ali, né? Vamos dizer, coloquei o implante, opa! Vou lá, vou na churrascaria agora. Vamos esperar. Tem casos e casos, viu, gente? Nesses casos específicos que a gente tem pós-operatório, tem que aguardar pós-operatório, né? Os pós-operatórios são geralmente muito tranquilos e a gente tem bastante o controle do que mais incomoda aí, que é o controle da dor. Então, os cuidados são cuidados básicos, são esses, gente. E aquela história de que depois que faz tem que tomar sorvete, como que é isso aí? Bastante, tá? Eu indico. O primeiro dia é o melhor, né? Vamos fazer cirurgia de implante, vamos tomar um sorvetinho, um iogurte, fazer uma vitaminazinha gelada, né? A partir aí do segundo dia, a gente volta à alimentação na temperatura ambiente e mais também uma alimentação mais mole, mais pastosa. Terceiro dia, você volta à alimentação normal, né? Com a mesma rigidez, só que na temperatura normal. E depois, a partir do terceiro dia, você vai agregando ali os alimentos normalmente, tá? Casos agora, que nem o que a gente estava mostrando aqui, que são casos em que a gente faz uma reabilitação com implantes, naquelas pessoas que perderam todos os dentes, aí já é uma outra realidade, tá? Isso daqui já é basicamente, eu gosto de falar para os meus pacientes, olha, tá com um sorriso ruim, tá com os dentes ruins, a gente tem que pensar nesse sorriso como se fosse uma casa. Às vezes dá pra gente reformar e às vezes a gente não consegue reformar, é melhor a gente jogar essa casa pro chão e construir pilares novos. Então, quando a gente constrói pilares novos, pra gente é mais fácil, né, como dentista, passar para o nosso paciente ali um resultado em que ele vai conseguir voltar a mastigar e vai voltar a sorrir e ter a vida normalmente num prazo muito curto. Então, como eu falei, esse prazo que a gente pede aí, 72 a 36 horas, a gente já volta numa vida normal. Que bacana. Tá? Bacana, né? E falando um pouco, mudando essa questão de implante para outras áreas, né? Vamos falar um pouquinho de estética. Vamos lá. Qual que é a tua opinião sobre que ficou moda recentemente, essas harmonizações faciais? Que nem você falou, as demonizações, tem umas que são demonizações faciais, né? Que exatamente. acontecem, às vezes exageram, né? Eu como implantodontista vou dar a minha opinião, né? Não como especialista ou autoridade em harmonização. Eu acho que tanto as pessoas quanto os profissionais, eles têm que ter muito bom senso, né? Em relação ao que vai ser feito na harmonização. Apesar de hoje a gente ter uma segurança muito boa com os produtos preenchedores que são reversíveis, né? Antes da gente ter aí o famoso ácido hialurônico, a gente tinha outros produtos que são datados de início do século XX, como o PMMA, que são produtos preenchedores que foram inventados há 100 anos atrás. Por que há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás não tinha harmonização facial, né? Não era tão difundido, porque esses produtos eram utilizados para poder fazer recuperação naquelas pessoas que tinham passado por acidente. Tinha muita guerra, né? Sim. Pessoas ficavam desfiguradas por essa questão aí, né? De acidentes, de bombardeios, de projéteis. Então, esses materiais eles eram utilizados para devolver, né, o formato do rosto das pessoas, não só do rosto, mas em qualquer parte do corpo. Só que a desvantagem é um produto que é irreversível. Então, naquela época não era tão difundido por causa disso. A gente não poderia colocar uma coisa que é irreversível num rosto de, por exemplo, 20 anos, sendo que a gente tem que considerar que esse rosto vai envelhecer ao longo do tempo, né, e vai mudar. Como que a gente vai deixar um cimento lá dentro para sempre, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, apesar das demonizações faciais acontecerem, a maioria delas aí são reversíveis quando se trata de preenchedores, né? Principalmente do ácido hialurônico. Mesmo hoje em dia, a gente ainda trabalhando, os dentistas harmonizadores, trabalhando com os produtos que são, como por exemplo eu estava falando, né, o PMMA, que são produtos definitivos que vão ficar ali para sempre, né? Então, eu acredito que hoje a gente, né, tem essa demanda pelo apelo estético da mídia, sem dúvida nenhuma, né? Cada dia a gente tem mais ainda esse apelo estético, né? Que antigamente era só necessário quando a pessoa passava por um acidente
e ficava desfigurada, né? Só que hoje a gente está trazendo outra realidade para nossa, né, para nossa vida, que é a questão estética, né? Que muitas das vezes vai influenciar no que está por fora, somente, né? E eu ouço, né, alguns profissionais da área, por exemplo, de estética mesmo, né, falando que dentista não deveria fazer botox, por exemplo. Né? Mas Jameson, qual que é a tua opinião? Dentista estuda cabeça e pescoço. Olha só. Dentista não vai para a faculdade estudar só boca, tá? Interessante. É um sistema, é cabeça e pescoço. Dentista, muitas das vezes, entende muito mais cabeça e pescoço que médico. Tá? Então, questão de harmonização. Dentista não pode colocar silicone, não pode fazer uma lipoaspiração na barriga, uma abdominoplastia, mas se tratando cabeça e pescoço, dentista é autoridade e muitas das vezes até mais que profissionais formados em medicina. E até por conta da quantidade de informação que hoje existe sobre demais, isso. Né? Que nem a gente estava falando, pesquisa-se muito mais, né? As pessoas têm acessos também, hoje em dia, a informação muito mais fácil, geralmente na palma da mão a gente já consegue ali alguma informação, né? Então, em relação a isso, se a pessoa for, né, buscar, né, conhecimento, qual que é o profissional que tem maior conhecimento dentro dessa área harmonização facial, sem dúvida o dentista tem muito mais gabarito e autoridade para realizar um procedimento desse do que, muitas das vezes, como eu falei, um profissional médico. Um dermatologista. Lógico que, né, a gente está aqui falando, né, abrindo o leque, nada específico, né, mas, sem dúvida, o dentista, o odontólogo, né, o cirurgião dentista, que, além da medicina veterinária, é a única profissão que se forma cirurgiã sem nenhuma especialização. Tá? Então, se formou odontólogo, você é um cirurgião dentista, você está apto para realizar cirurgias, não só muitas das vezes intraorais, mas também extraorais, como é o caso da especialização dentro da odontologia bucomaxilofacial. Então, muitas pessoas não sabem, né? Aconteceu um acidente ali na rodovia, a pessoa se acidentou, né, machucou o rosto, quebrou a mandíbula, quebrou a face, vai para o hospital, acha que é o médico que vai fazer a cirurgia, né? Não é o médico não, viu, gente? É o bucomaxilofacial, um dentista que vai operar. Tá? Que vai colocar ali sua mandíbula no lugar, que vai devolver a estrutura óssea para o lugar. Então, é o dentista que tem essa autoridade. Nunca tinha ouvido nem esse nome para ser sincero. Cirurgião bucomaxilofacial, que é o cirurgião de alta complexidade dentro da área da odontologia. Tá? Então, esse cara aí, ele vai estar apto a fazer cirurgias muito mais complexas do que eu falei, às vezes, em comparação, o médico vai estar apto. Então, sem dúvida nenhuma, o dentista, o cirurgião dentista, ele está mais do que apto para fazer qualquer tipo de procedimento facial, extraoral ou intraoral, dentro ou fora da boca. Show de bola. Agora, bate sempre, né, no profissional. A gente fica aterrorizado quando vê reportagens na televisão sobre face, enfim, sobre todo o corpo. Né? Com certeza. Então, bate no profissional. Bate no profissional. Exatamente. Essa questão do conhecimento, né? Essa questão em relação à área tratada, a área harmonizada, isso daí o profissional ele vai ter esse gabarito, sem dúvida, tá? Foi isso daí que você falou, não foi, Eurico? Foi essa questão? E falando assim, agora de business, né? Negócio. A Oral Sim hoje tem algum, por exemplo, se fosse tem algum benefício para o empresário lá que vocês trabalham de forma diferente? Ou como que é essa questão hoje? Vamos falar assim, se o associado Secom assistir esse episódio aqui e for lá procurar vocês. Sem dúvida. Sem dúvida. Os nossos parceiros, eles sempre vão ter acesso muito mais fácil com a gente do que quem não é o nosso parceiro, né? Com certeza. A gente vai querer aí trazer muito mais facilidade para quem está do nosso lado do que até para quem está do lado do campo, né? Então, sem dúvida. Então, pessoal, né, para os parceiros Secom, o Oral Sim está de portas abertas e sempre com diferencial para você. E vocês atendem convênio? Jameson, interessante, né? A gente não atende os convênios. E a gente... Por que todo dentista não atende convênio, né, gente?
Como que a gente vai... se a gente for analisar essa parte de centro de custos operacionais, né? O que custa para o dentista entregar um serviço de boa qualidade em questão do que ele vai pagar de material para colocar dentro da sua boca, né? A conta não fecha para quem trabalha com essa questão do plano de saúde. Porque o retorno que nós profissionais temos, né, do plano de saúde não vai cobrir esses materiais. Então, se eu quero, né, trazer um tratamento de alta performance, um tratamento diferenciado, com qualidade, infelizmente, a realidade do mercado de hoje não permite, né, com algumas exceções, lógico, que a maioria dos profissionais trabalhe com plano de saúde. Como, né, a gente tem exemplos aí de plano de saúde a R$30 por mês, R$1 por dia, né, que a pessoa vai pagar. Aí a pessoa acha que ela vai ter acesso a um tratamento de alta qualidade, materiais também duradouros e de alta qualidade. Não é essa a realidade, né? Se nós, dentistas que trabalhamos com um plano, muitas das vezes recebemos aí R$20 para fazer uma restauração, e R$20 eu falo é muito, tá? Isso daí a gente vai ter que comprar que tipo de material, que tipo de resina, que tipo de massinha branca que eu vou ter que comprar para poder colocar na boca do meu paciente que está, né, tendo um repasse para nós profissionais de R$20. Poxa, R$20, né, eu levaria 1 hora, 1h30 para fazer um tratamento restaurador, né? Isso daí geralmente não vai pagar os custos de eu estar mantendo a clínica, né, ou clínica ou consultório funcionando. Então, assim, infelizmente, a gente não trabalha, por enquanto, com os planos abrangentes, né, os planos nacionais, regionais, né, mas a gente tem condições diferenciadas para esse público, tá? Até porque muitas das vezes os tratamentos específicos aí, como implantes, estéticas, tratamentos de alta complexidade, não são fornecidos por esses planos. Então, mesmo aquela pessoa que paga o plano odontológico, ela tem que procurar um profissional que está fora do plano, porque para resolver, porque o plano não vai cobrir aquilo, né? Então, muitas das vezes é o barato que sai caro. Sim. Entendeu? E falando assim, por exemplo, que nem você falou, a alta performance. Eu quero um tratamento de alta performance. Tem condição diferenciada no pagamento? Sem faz dúvida. Com o nome sujo? Sem dá para dúvida. parcelar? Como que é isso hoje lá na Oralsim? Dá. Na Oralsim, as formas assim, né, de pagamento que a gente divulga bastante para as pessoas que são os nossos pacientes. Então, gente, tem gente que não trabalha com cartão. A gente sabe que a realidade do mercado hoje não é só com cartão de crédito. Então, a gente trabalha com parcelamento no boleto bancário. A gente trabalha com financiamento também. Se a pessoa quiser fazer um tratamento ali, né, precisa fazer um tratamento de implantes que é mais completo, né, quer fazer ali um financiamentozinho, a gente consegue fazer um financiamento que a parcela do tratamento vai ficar baixinha. Então, sim, sem dúvidas. Lógico que cada caso é um caso, e o mais importante, antes até de pensar assim, nossa, quanto que eu vou pagar, como que eu vou pagar, é saber a realidade, a minha realidade, porque cada realidade, a minha realidade não é a realidade do meu vizinho, não é a realidade do Eurico, não é a sua realidade, tá? Então, primeira coisa, saber a realidade. O que eu preciso fazer na minha boca? Para depois a gente falar, vou ter condições ou não de fazer esse tratamento, né? Então, em questão de formas de pagamento, tem sim muitas facilidades. Tá? Vamos marcar ali a gente já começa, e já vou falar que a gente já começa fazendo, né, uma avaliação, uma consulta, né, que vai ali meia hora, 1 hora, para a gente fazer uma conversa de planejamento, onde eu já vou fazer uma radiografia, tá? Então a pessoa já vai chegar lá, não vai precisar de sair da clínica para ir para outra clínica de imagem fazer uma radiografia. Então, dentro da clínica, a pessoa vai conseguir já fazer esse exame para que ela veja ela mesma, né, junto com a minha explicação, né, a realidade dela, né? Ninguém tem olho de raio-x, então a gente já tem esse equipamento lá para poder facilitar. Passou a consulta, nós fizemos a consulta com o exame de imagem, aí sim a gente vai para a parte aí comercial, né, da tratativa, onde a gente vai pegar individualmente cada pessoa e fazer um plano de gerenciamento financeiro para essa pessoa conseguir pagar esse tratamento dentro da realidade dela. Que bacana. Tá? Então, são muitas formas, né, de pagamentos que a gente tem hoje em dia. Não se trabalha só com cartão, à vista. Hoje em dia, quem está conseguindo pagar as coisas à vista? Né? É difícil, né? Então, gostaria que todo mundo pudesse, mas não é a realidade de todo mundo. Então, a gente tem que ter essa acessibilidade na questão de valores e na questão também de formas de pagamento. Bacana. E essa avaliação inicial que você explicou, ela teria um custo? Zero.
Zero. A pessoa vai lá para ela saber a realidade dela. É o mais importante, porque se a pessoa, infelizmente, já não gosta de dentista. Quem que gosta de dentista? Vou pro dentista, acorda feliz, vou pro dentista hoje, né? Ninguém é assim, gente. Se for assim, vamos lá, eu quero te conhecer, tá? Então, ninguém já acorda para ir pro dentista com prazer. Já é uma coisa que a gente vai meio que forçado quando tem algum problema, né? Quando fala que para saber o que eu preciso de fazer, eu ainda tem que pagar, né? Ainda tem que pagar ali o exame, tem que pagar o dentista, já complica ainda mais. Então a gente já... Essa consulta de avaliação e planejamento, ela não tem custo nenhum. Então, a gente vai agendar, geralmente entra-se em contato com a gente, você pode entrar em contato com a gente, com a nossa equipe. Nossa equipe vai disponibilizar um horário para a gente estar fazendo essa consulta nos nossos atendimentos aí de segunda a sexta e sábado também. Sábado nós também fazemos atendimento das 8 às 17 horas. Então isso facilita muito para a pessoa. Já faz o merchan, fala aí como que entra em contato. Né? O endereço, telefone. Para quem não conhece, né, ainda a Oral Sim, ela está na famosa Rua do Morro, né, na Rua Coronel Olegário de Macedo. 869, tá? E o nosso telefone de contato é o 3232-3929, tá? Entre em contato com a nossa equipe, a nossa equipe vai disponibilizar um horário, né, para você conversar comigo e a gente falar sobre a sua saúde bucal. É isso aí. Senhor Rico, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Encerrar. Mas já... Sempre, desde já agradecendo, Dr. Jorge Agostinho, né? Eu que agradeço, que explicações, que conhecimento, que profissional que é. E para a nossa cidade também é orgulho ter esses segmentos com esse nível. Isso daí é muito importante, eu agradeço muito. Estar aqui é muito importante para a gente, para nossa, não só para mim como profissional, mas também para representando a nossa equipe. Hoje a gente tem uma equipe, né, não só de profissionais, mas uma equipe que a gente considera uma família, né? Um abraço para a minha equipe, são 17 pessoas que trabalham junto comigo, lado a lado, todos os dias, e que nós viemos até Castro para trazer para a nossa cidade, para Castro, um diferencial. Tá? Um diferencial tanto no atendimento, eu quero transformar a odontologia nessa região uma coisa mais humanizada, uma coisa mais familiar, uma coisa mais, né, que as pessoas se sintam mais à vontade e mais acolhidas, tá? E não tirando a questão da alta performance e das diversas atualizações e tecnologias que a gente conseguiu trazer para cá e que até alguns centros aqui perto tem procedimentos, né, implantes zigomáticos que até pouco tempo nem em Ponta Grossa a gente conseguia esse acesso e Castro já tem. Que bacana. Tá? Então é isso que a gente quer e o nosso objetivo é esse, trazer qualidade e humanização. Quero te trazer para ter uma nova experiência da odontologia que nós temos hoje. Show. E para encerrar, Jorge, deixa aí um recadinho para os empresários, aí, pessoal que tá na luta, e os comerciantes, o que você... Gente, vocês lidam com as pessoas, né? Como que a gente vai lidar com a pessoa com mau hálito, com banguela, usando prótese? Pelo amor de Deus, isso daí é importante demais. Para nossa área empresarial que lida com pessoas, a gente tem que ser o exemplo. Então, pelo amor de Deus, né? Você que é empresário aqui da nossa região, vamos lá conversar comigo, tá com um probleminha ali de dente, tá precisando de fazer um tratamento, isso daí vai trazer tanto diferencial pro teu negócio, tá? Porque, imagina, você vai, né, receber o teu cliente ali, você não tem cuidado nem com a tua boca, qual que vai ser, né, a segurança que você vai passar pro teu cliente, né? É isso aí. Então, sem dúvida nenhuma, vamos cuidar da saúde bucal, vamos sorrir, né, e vamos trazer mais motivos para sorrir, né, que é o mais importante. Pessoal, então, agradecendo mais uma vez ao Jorge, né, pelo vasto conhecimento que trouxe aqui para nós, e também você que está nos escutando, se você é nosso associado e quer vir aqui, que nem o Jorge, divulgar a sua empresa, falar um pouquinho do seu negócio, trazer os seus diferenciais, nos procure o Secom, né? Entre em contato, nós estamos com agendas aqui para gravar nossos podcasts, e também a nossa equipe está disponível para te atender. Inclusive, se você precisar de alguma outra questão com relação à Oral Sim, você pode nos procurar, que nós temos também o contato, informações. E temos o projeto Compre em Castro, então você pode vir, nós
te ajudamos a divulgar mais o seu negócio, né? Então nós temos aí vários serviços disponíveis, né? Não deixe de procurar o Secom, e agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui, ao Renato, nossa equipe de apoio ali, ao Regis, o pessoal aqui da Remix Podcast, e mais uma vez obrigado. Seu Eurico. Até o próximo podcast do nosso Secom Castro, Paraná e região. É isso aí, valeu pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.